Inúmeras vezes a gente reflete sobre a palavra e sobre o olhar da palavra, que nós falamos sempre de dois tempos. Primeiro tempo da primeira aliança, que prefigura uma religião extremamente étnica, ou seja, que passa junto com o DNA. E num segundo momento, depois da vinda de Cristo, quando o seu sangue lava toda a nossa humanidade, não há mais distinção de raça, de genética. Cristo nos salva a todos, toca a todos profundamente e faz com que a gente construa uma nova história. E essa nova história é construída para que a salvação que pertence aos de primeira hora ou aos de última cheguem com acolhimento, cheguem com cuidado, cheguem pela voz, pelo testemunho daqueles que querem de fato construir na última hora ou desde a primeira hora a vontade de Deus. E aí no final ele diz: a minha vontade é soberana e a minha vontade é que todos recebam o mérito daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, sejam eles da primeira aliança, sejam de todas as alianças, desde que elas sejam feitas comigo. E aí fala trabalho na vinha do Senhor. Eu acho que a gente vive um momento em que isso é necessário ser dito, especialmente quando nós ouvimos que o Senhor é o nosso único pastor, mas que desde o batismo nós recebemos um munus, uma força. A primeira força do nosso batismo é o sacerdócio, que é comum. O padre aqui está presidindo o sacerdócio comum. E a presidência do sacerdócio comum é dada ao ancião, presbítero ou padre, como a gente chama, e também ao episcopo ou bispo, não é? Ou apóstolo, como diz a palavra de Deus. Segundo grau da ordem e terceiro grau da ordem vivem essa dimensão de presidir, mas não ser dono, porque nós não somos os únicos a santificarem o mundo. Todo cristão leigo é igualmente chamado no seu trabalho, na sua missão, nas pastorais, enfim, com o menor ou maior trabalho, no primeiro ou no último tempo, na primeira ou na última hora, somos todos chamados a servir. Mas tanto a primeira leitura quanto os salmos nos chama a atenção nesse servir. Primeiro, é importante lembrar sempre que a gente gosta de empurrar a responsabilidade. E nessa semana a gente vive não a vocação de padre, não a vocação de freira, não a vocação de leigo consagrado. Nós vivemos a vocação de família. Celebramos em todo o Brasil a Semana Nacional da Família, porque o segundo domingo, justamente quando nós celebramos o Dia dos Pais, abre-nos para nós uma reflexão, a família. E aí a gente pergunta, como vai a família? E como vão os membros da família, que chamados também a exercer um pastoreio, são para o mundo um sinal de Deus? Essa é a grande pergunta. Se recebemos por ocasião do nosso batismo o sacerdócio de Cristo, se recebemos o dom profético de Cristo, que é denunciar o que existe de mal, recebemos também por ocasião do nosso batismo o poder régio, o poder de rei, que se traduz em Jesus pelo cuidado, ou seja, pelo pastoreio. E aí nós ouvimos Ezequiel. Ezequiel está falando a pastores constituídos, mas quem são os pastores constituídos do seu povo? Os levitas, os sacerdotes de seu tempo? Sim, na primeira aliança havia uma diferenciação abismal, porque os leigos, aqueles que não eram de família sacerdotal, por se tratarem de uma religião étnica, não tinham acesso ao sacerdócio, não tinham acesso ao cuidado do templo e nem a uma dedicação da palavra, como os levitas, que eram os catequistas, e os que não receberam uma herança em terra,
justamente diferente dos outros irmãos, para falarem somente da palavra. E aí Ezequiel é chamado por Deus a voltar a sua profecia contra estes pastores. Mas hoje não é só contra nós padres ou os bispos, é contra todos aqueles que batizados não cuidam. E aqui nós assumimos a nossa responsabilidade. Eu aprendi desde criança que antes de apontar o dedo, são 3 que vêm para a gente. Antes de nós dizermos, é assim que deveria ser feito, eu deveria fazer. Antes de culpar o governo, antes de culpar o prefeito, o governador, o presidente, antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, com toda brincadeira, a gente tem que apontar a nós mesmos. E perguntar o que há de em mim e na minha responsabilidade que não me fez alcançar a graça do cuidado que é me dada como herança do mérito de Cristo. E aí é importante a gente saber que se nós queremos a paga no final do dia, sendo das primeiras horas ou das últimas, nós temos que nos comprometer com a vinha. E comprometer-nos com a vinha é comprometermos com o trabalho de pastoreio, de cuidado, que é dado a cada um de nós. E onde que eu exerço esse trabalho, esse pastoreio? Na rua? Com os meus vizinhos? Eu não preciso e não sou chamado, como muitos são, inclusive leigos, chamados à missão adjentes, a enfrentar, como eu tenho um colega que enfrenta a China, celebra escondido, não pode nem comunicar direito com os seus familiares, justamente para não ser descobertos, porque foram ordenados pela igreja de Roma e não pela igreja lá da China. E há uma porção de pessoas que são chamadas a embrenhar na África. Tenho várias alunas que embrenham na África, hoje embrenham em outros países em que o humanismo assumiu, como na França, em Lisieux. Tenho 3 alunas que vivem essa missão de acolhimento, já que lá não se vive tanto o cristianismo como aqui. Mas eu não. Eu, como leigo, falando como vocês, tenho uma missão que está bem ao meu alcance. Eu diria, está a 5 metros de distância muitas vezes, porque a gente mora hoje em prédios e não sabe a realidade, malemar o nome, ou talvez nem isso, de quem está diante de nós, e separa conosco, não mais uma légua entre uma sede e outra, como era no passado, mas separa de nós uma porta, ou uma parede. Quantos estão descuidados, estando do lado de alguém que é cuidador, e eleito como cuidador desde o batismo, e confirmado como cuidador no crisma? De fato, uma igreja que se constitui povo de Deus, hierarquia também, como nós professamos e vivemos há 2000 anos, ela não pode deixar de assumir a individualidade dessa responsabilidade. Uma busca de fato de olharmos para o lado e nos perguntarmos: existe porta com porta alguém que sofre? Existe porta com porta, ou quando eu me desloco na rua, alguém faminto? Alguém que precisa de às vezes uma única palavra? Qual é o pastoreio que eu exerço individualmente, assumindo o pastoreio de Cristo junto com a igreja? Eu sou muitas vezes essa ponte de comunicação que também leva a necessidade para o outro, para a comunidade, quando eu sozinho não consigo corresponder. Não adianta a gente fazer um pastoreio de sofá, ou pior ainda, um pastoreio de banco de igreja quente. O banco da igreja tem que estar frio, porque depois da missa a gente tem que esquentar o coração. O banco e a cadeira de casa e o sofá tem que estar frio, porque quem pode, tá? Porque aí alguém vai falar: padre, mas eu não posso. Não, é quem pode, quem tem saúde, quem tem dinâmica. E mesmo quem não pode hoje, pode trabalhar lá na internet. Ainda pode. Se você pode,
não reclame depois de não receber a paga justa. Porque é injusto fingir que não vê, fingir que não escuta, fingir que não tem boca. Quando muitos gritam em silêncio, quando muitos pedem a nossa ajuda, quando muitos precisam de ao menos uma frase: se ninguém te ama, Jesus te ama. E eu encerro com aquilo que nós poderíamos dizer para a primeira pessoa que a gente encontrar fora de casa, daqui a pouco, a gente que está no santuário da vida, ou amanhã, sem conhecê-la: o Senhor Deus é o pastor que me conduz, e por isso não me falta coisa alguma. E se você fizer da tua vida uma vida de cuidado para com o outro, todo o descuido que você acha que Deus tem contigo vai desaparecer. Porque às vezes a gente é esse reclamão da primeira hora, que recebeu tudo e deu muito pouco. Muito pouco. Cuidar, cuidar e cuidar. Eis a responsabilidade e a vocação de cada cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.